Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é conflitos em condomínios. E para contar para a gente mais sobre esse assunto, eu recebo hoje Ana Pretel, que é advogada condominial. Seja bem-vinda, doutora. Como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço por ter aceitado. Doutor, esse tema é polêmico, né? Nesse momento de confinamento, momento que as pessoas estão em casa, quais são os principais problemas que aparecem aí na questão dos condomínios? Hoje nós deixamos de ter os problemas clássicos, que eles não sumiram, né? Mas de uma outra forma. Então, criança era um problema clássico de condomínio. Nós continuamos tendo, agora com eles todos trancados dentro de casa, tendo que cumprir seus deveres escolares, os pais têm que ficar mais perto, eles não podem ocupar as áreas comuns, né? Então, a gente tem o problema de garagem diminuiu, porque ninguém entra, ninguém sai da garagem, então agora deixou de ter com tanta frequência, que era um problema que realmente acontecia muito nos condomínios. Hoje as pessoas saem bem menos, existem menor problema de garagem. Mas nós temos os problemas de entrega, nós temos problemas de circulação dentro das áreas comuns, que muitas vezes as pessoas não querem respeitar. Nós temos problemas de que as pessoas entendam tudo o que está acontecendo, que as medidas que os síndicos tiveram que tomar, ainda que não estejam previstas na convenção, porque não tem nenhuma convenção ou regimento interno que previa uma pandemia desse tamanho, né? O síndico acaba tendo que tomar decisões que a gente sabe que muitas vezes pode serem questionadas judicialmente lá na frente, mas que nesse momento se faz necessário, né? Então, as coisas continuam acontecendo, a vida das pessoas continua, e tem um agravante aí, né? Que está todo mundo muito tenso, né? Nós não estamos Sim. dentro de casa porque nós estamos passando férias, nós estamos dentro de casa porque tem uma doença que ele Uhum. ameaça o mundo. Então não brincadeira, né? Então as pessoas estão muito tensas, acabam emocionalmente muitas vezes criando conflitos porque estão num estado que normalmente, no estado emocional que normalmente não estariam. É isso. As áreas comuns dos prédios, elas foram fechadas, né? Eu acredito que em todos os condomínios. As crianças, ainda assim, em alguns lugares, descem, querem andar de bicicleta, querem brincar. Isso é possível ou não? As crianças, na verdade, só podem descer mesmo para tomar aquele solzinho e voltar para o apartamento. No meu entendimento, a criança só pode descer, tomar o solzinho e voltar para o apartamento, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, se fosse, se não fosse tão necessário, o mundo inteiro não estaria com essas restrições, né? Então, Uhum. a criança realmente ela é um vetor importante de transmissão, porque é muito difícil uma criança ter a Covid, mas é muito fácil ela transmitir, né? Ela é portadora sã, mas ela transmite. Então, nas áreas comuns, brincando nas áreas comuns, ela pode transmitir sim, né? E a gente tem a questão de que uma criança brincou lá no playground, em qualquer brinquedo, e aí? Aí, depois que ela sair, você tem que disponibilizar um funcionário do condomínio para ir lá limpar, para daí e outra criança. Agora, não, então a mãe e o pai da criança, ou o responsável, que vão ter que limpar esse brinquedo para que outra criança possa utilizar. Como fica Uhum. o dia a dia, né, de tudo isso? É complicado, porque você tem que gerenciar.
Os condomínios hoje eles têm um custo extra, que é manter a limpeza muito mais do que se mantinha, né? Uhum. Principalmente dentro dos elevadores, né? É isso Então, que eu ia perguntar para a senhora, né? Essa é, questão dos elevadores, porque já foi constatado que ali é um lugar de muita contaminação, né? Várias pessoas de diferentes lugares que vieram da rua ou que estavam em casa se encontram no elevador, tem ali que apertar o botão. Eu queria que a senhora falasse um pouco também da responsabilidade que o condomínio tem em áreas comuns, no caso ali o elevador, que podem ser lugares de grande contaminação. então, o síndico, o que, que ele pode fazer? Ele pode prevenir. Qual a prevenção? Primeiro, a conscientização de todos dentro do condomínio, de quais serão os novos regramentos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma atitude legal é entrar uma família de cada vez, né? Então, porque se a família está convivendo dentro daquela unidade, que se entre então uma família de cada vez no elevador e cada vez que sai, aí uma pessoa vai e limpa todo o elevador, né? E passa o álcool gel, passa água e sabão, o material necessário para a limpeza. Então, a ideia é que as pessoas não saiam de casa e que se utilize do elevador o mínimo possível, né? É, Para os andares menores, e sempre na medida do possível, que as pessoas utilizem escada, né? A gente tem recomendado que a escada, agora também tem um outro fator, todo mundo de escada, sobe e desce e encontra todo mundo na escada ao mesmo tempo. Então, tem que fazer um rodízio, né? E tem condomínio que você tem 2 por andar, né? Então fica fácil, 2 por andar. Olha, você vai sair que horas? Dá até para combinar quando é um condomínio pequeno. Mas e quando você tem um condomínio aí de 300 unidades, 200 unidades? É um trabalho árduo, não é fácil, né? De se controlar tudo isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa orientação. O síndico ele não pode se omitir na orientação. Amanhã, se alguém quiser lhe imputar alguma que ele tomou alguma atitude errada, que ele fez alguma coisa, pelo menos não foi por omissão. Ele fez, né? Naquele momento, ele tomou uma decisão da qual ele achou correta, que é, em suma, a orientação. Ele tem que orientar toda aquela comunidade, aquela coletividade que ele representa. Essa é a ideia. Mas, mas o síndico já tem o poder ali de proibição? A senhora falou de orientação, mas e de proibição? Por exemplo, proibir a mudança de novos moradores, com medo que tragam a Covid, proibir a mudança, a saída de moradores, proibir a entrada de visitantes, de prestadores de serviço? Pois é, isso está uma polêmica danada, né? Porque assim, tem síndico que está proibindo mesmo, né? Ele simplesmente proíbe, não deixa entrar mudança, não deixa sair mudança. Nessas horas eu falo muito que a mediação ela veio como um bom instrumento de diálogo, né? Com mediadores, que tem técnicas, eu sempre falo técnicas, é importantíssimo e para nos condomínios os mediadores têm que ter técnicas especiais, porque o condomínio é um mundo à parte, né? Então, assim, nem diria técnicas especiais, mas específicas, né? Na realidade, se conversar com esse síndico, tentar um diálogo, por exemplo, olha, então você não quer uma mudança porque sabe que vai usar o elevador, pessoas que não fazem parte daquela coletividade ainda, mas o que se pode fazer? Será que não é possível você conversar com a empresa que você contratou para mudança, dela chegar bem cedo, no horário que o condomínio ainda não acordou? Arrumar uma alternativa, né? A gente precisa lembrar
que por mais que o síndico tenha que orientar, que ele tenha que tomar decisões, ele também tem que lembrar que é a casa das pessoas. As pessoas têm que viver em algum lugar, os contratos eles acabam, as pessoas têm que mudar. Você imagina, eu vou te dar um exemplo, numa época como essa, a pessoa ela é transferida pela empresa de cidade, né? Então, assim, a empresa decidiu que iria transferi-la. Bom, então ela não vai morar em lugar nenhum na outra cidade? Ela pode perder o Uhum. emprego, né? Então, são esses os argumentos, essas ponderações que são todas pontuais, né? Que a gente tem que ver cada caso e realmente tomar uma decisão o mais plausível possível. Você não pode deixar alguém que tem essa necessidade do lado de fora do condomínio e não Uhum. abarrotar o judiciário com tantas ações, porque é óbvio, essa pessoa que se sentir prejudicada, o que ela vai fazer? Procurar um advogado, entrar com uma ação e ver o que o juiz decide, né? Esperar a decisão judicial. Então, é complicado isso, porque você vai terceirizar tudo para o judiciário. O judiciário tem vindo a público reiteradamente dizer: olha, gente, não adianta judicializar tudo, porque nós não vamos conseguir dar conta, né? E eles Uhum. estão trabalhando muito, todos os judiciários, todos os tribunais estão do Brasil inteiro, eles têm trabalhado muito nessa época, porque Uhum. vem questões das mais diversas, né? Então é isso, eu acho que a Sim. gente tem que ver cada caso e o diálogo é sempre a melhor opção. A mediação, nesses tempos, vários colegas processualistas, inclusive, eu brigo que são processualistas de carteirinha, né? Hoje eles têm falado em Uhum. negociação, conciliação e mediação. Né? Então, eu acho que são instrumentos que nós temos o dever de usar para manter a pacificação social tão necessária. E se essa pessoa se sentiu lesada, né? De repente tinha até já um contrato fechado, foi proibido de entrar no condomínio, de fazer a sua mudança, ou, né, de receber um prestador de serviço, de receber uma visita. Ele pode processar o condomínio, a senhora já comentou, né, a questão do judiciário, então que há essa possibilidade, mas que esfera, que tipo de processo, que tipo de dano ela pode requerer, então, do condomínio? Então, aí ela vai conversar com o advogado dela, é ele quem vai, no caso concreto, ver qual ação ele vai dar continuidade, se é caso de ação, se ele tenta uma mediação antes, e aí quem vai decidir é o advogado do caso. Qual tipo de ação, o que ele vai pedir, né, se ele vai pedir indenização do condomínio ou não, aí é cada caso concreto, eu não posso te falar assim genericamente. Mas eu digo assim, quando as pessoas perguntam assim para mim, pode matar? Eu falo, poder pode, depois responde com um crime, né? Então é a mesma coisa. Sim. Poder Uhum. pode, tudo pode. Agora, depois você vai responder pelo seu ato. Essa é a questão, Uhum. né? Então, assim, os síndicos, eles têm que ter muita prudência, porque tem, às vezes, uma orientação equivocada, ou de administradora, ou de advogado, às vezes até do próprio condomínio, que não atuam na área. E, assim, depois quem responde é o síndico, que ele é o responsável civil e criminalmente por todos os atos praticados por ele dentro do condomínio, né? Então, Uhum. eu acho que a orientação é a melhor saída ainda. Doutora, a gente sabe que economicamente também muita coisa mudou nesse momento, né? Várias pessoas perderam já o seu emprego, estão ou autônomos perderam a renda. E como fica a questão da inadimplência, né? Quem nesse período fica inadimplente com o condomínio, por exemplo, o que, que pode fazer? Vai ser muito prejudicado por conta disso? Ou não? Nesse momento será um pouco mais flexível? O condomínio não é que ele pode. O condomínio hoje ele não, ele ainda aumentou a despesa dele. Por que eu falo que ele aumentou a despesa dele?
porque ele tem que ter quase que um funcionário o tempo todo limpando as coisas, mantendo em ordem. Muitos condomínios tiveram que contratar um funcionário para fazer as entregas dentro do condomínio, por conta de não deixar tanta gente de fora transitar dentro do condomínio. Então, assim, e ele tem o dia a dia dele, o condomínio ele não é uma empresa, né? Eu sempre falo, a natureza dele é de uma empresa, de uma sociedade, mas o condomínio ele não visa lucro, ele não é um prestador de serviço. Eu sempre falo que o termo, né, pagar cota condominial já deveria mudar, né? Nós temos que pensar no rateio de cota condominial, temos que pensar em contribuição de cota condominial, mudar essa nomenclatura para que as pessoas vejam que o condomínio não tem lucro. Então, ele também não tem como um caixa dele, é um caixa restrito, é um caixa que é para o dia a dia, das despesas dele. Né? Então, como é que você vai chegar e vai tirar as multas, os juros do inadimplente? E aí também tem outra questão. Bom, eu tiro isso e lá na frente, qual o precedente? Como é que eu vou pagar tudo isso? Então, por exemplo, muitas convenções, ou nos regimentos, ou em assembleias, são decididas as formas de pagamento, até quantos parcelamentos pode acontecer, né? Então, eu acho que tudo isso pode ser reconversado, né? Mas não dá para fazer assembleia agora. Mas assim, de repente até informal, olha, vamos decidir aqui o que nós vamos fazer, como é que nós vamos resolver o problema e depois a gente valida essa decisão assim que possível. Então, eu vou te dar um exemplo, o condomínio aceitava pagar as cotas condominiais em 3 vezes, né? Parcelamento de 3 vezes. De repente ele pode passar para 12, mas com juros, multa e correção. Por quê? Porque quando eu não pago a cota condominial, alguém pagou por mim, ou eu vou aumentar o valor do condomínio. Esses detalhes é que a gente tem que estar sempre atento, né? Não dá para fugir também da lei, das convenções, dos regimentos, né? Nós temos que inovar, mas inovar com cuidado, né? Inovar fundamentando a nossa inovação, porque senão vai virar duas pandemias, do Covid e a do condomínio. Não tem como a gente administrar de uma forma irresponsável. É isso que eu quero falar para você, tá? E daí, no caso, se realmente não tiver condição mesmo, a pessoa não tem como pagar essa taxa de condomínio nesse momento, ela consegue negociar isso com o síndico, até fazer um contrato, daqui, sei lá, 3, 4 meses, eu acerto, começo a acertar a diferença. Há essa possibilidade de uma negociação direta com o administrador ou o síndico do condomínio? Não, isso sempre é possível em qualquer tempo, né? A inadimplência primeiro você, antes de uma ação judicial, ela é negociada dentro do próprio condomínio, né? Com a administradora, mas quem determina é o síndico. Quem decide é o síndico, embasado sempre numa decisão de assembleia. Né? Então, eu, síndica, eu não posso decidir, olha, eu vou fazer um parcelamento em 12 vezes porque eu quero, porque... Não, eu tenho que ter uma assembleia que me ajude a decidir qual é o número de parcelas que nós podemos oferecer ao condômino que está inadimplente com as suas cotas em atraso. Né? É bom de sempre a gente salientar isso, né? Porque acabam que as pessoas às vezes dão orientação, mas nesse período justifica não cobrar juros e multa. Esse período vai passar, a memória é curta, as pessoas vão entrar com ações dizendo que foram prejudicadas, né? Que eu sempre falo, vai passar.
Eu não sei quando, mas isso vai passar. Nós passamos grandes pandemias mundiais e isso vai passar. Só não sei te dizer quando, mas um dia acaba. E aí as pessoas, tem que acabar. E aí as pessoas, elas vão lembrar que, olha, se pagou, se recebeu a cota condominial de forma indevida. E aí o síndico, mais uma vez, é ele quem responde. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Essa é a No ideia. caso dos contratos de aluguel, esses contratos eles podem ser negociados neste momento? Eles podem ter até uma diferenciação, por exemplo, se paga com um desconto de 30%, 50%, e esse valor, daqui a alguns meses, é enviado, então, para o proprietário? Há essa possibilidade de modificação de contrato? Aí é uma renegociação, né? Aí é locador-locatário, né? Então, se eu sou locadora e tenho um imóvel que eu sei que o meu locatário sempre foi um pagador pontual, nunca me trouxe nenhum problema, e hoje, por causa da pandemia, ele não tem faturamento, por que eu não vou negociar com ele ou de dar uma isenção por 2, 3 meses, ou diminuir o valor da locação? Aí é de cada locador, né? Nós temos a questão aqui, já fizeram levantamentos, tem sido difundido pela imprensa em geral. 70% das locações do país, elas são para complementação de renda de pessoas que estão aposentadas. Então, você tem a locação, pequenos locadores, né? Então, a pessoa precisa também daquele dinheiro, por exemplo, para pagar o plano de saúde, né? Então, cada caso vai ser uma questão a ser resolvida. Nós temos questões das locações no shopping centers. Então, temos dentro do shopping grandes redes que têm uma reserva monetária maior, que tem um fluxo de caixa melhor, que tem. Então, ela consegue resistir um mês ou dois fechada. Mas você também tem dentro de shoppings quiosques que são de um pequeno empreendedor que estava ali tentando, né, se estabelecer, melhorar. E aí, como é que fica esse pequeno empreendedor dentro de um grande shopping center? E aí vai ser a negociação, cada caso é um caso, né? Não tem muito jeito da gente. Agora, que a pandemia trouxe para nós a questão de se reinventar, eu não tenho a menor dúvida, né? Então, eu escuto muito e também penso muito e falo muito, o normal, aquele normal, esquece, não existe mais, Não né? serve Nós vamos mais, né, ter um doutora? outro normal, não serve mais. Nós vamos ter um outro normal. E isso, para as pessoas que são um pouco mais rígidas em questão de mudanças, fica mais difícil. Então, Sim. eu vou dar o exemplo da onde eu transito mais. O advogado, pelo próprio formalismo dele, por aquilo que nós fomos, todos nós fomos, como é que se fala? Nós fomos, estudamos Formados, para né? formados para serem mais formais, mais seguirmos a lei, mas dentro da caixinha, eu sempre falo, né? É um pouco mais difícil de você se adaptar às mudanças. Então, mas é necessário. Você veja, nós tivemos que trocar a roda do carro, o carro não parou. Os tribunais tiveram que fazer isso. Foi todo mundo para casa, né? E um belo dia, olha, a porta do tribunal está fechada. Bom, está fechada. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos criar outras situações? Né? Eu tenho conversado com donos de empresas, tenho visto entrevistas na televisão, que muita gente, quem tinha esses 150 funcionários, por exemplo, esse dono dessa empresa falou para mim, Ana, se voltar 25 fisicamente é muito.
Então, isso porque ele tem sede própria, né? Ele falou, eu não vou manter uma sede daquele tamanho que eu posso dar outra destinação a ela para manter Uhum, funcionário lá, né? Então, uhum, por quê? Porque a produtividade aumentou. Você há de concordar comigo que muitas vezes os funcionários aqui em São Paulo, em especial, para chegarem nos seus trabalhos, eles levam pelo menos uma hora e meia no sim, transporte público, né? E uhum, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, são 3 horas de desgaste uhum, físico, né? De atenção, porque estamos numa cidade que não é uma cidade pacata, né? Nós temos que ficar sim, prestando atenção no entorno, né? Por uhum. conta da violência que a gente já tinha antes da pandemia. Então, tudo isso também faz diferença na produtividade da pessoa, né? E daí a gente vê São que essas nesse questões que momento, as empresas estão tendo que se recriar. sim, Fala, desculpa. e daí as pessoas estão em casa nesse momento, trabalhando de casa, tem ali alguns conflitos. Mas é a questão, por exemplo, se tiver um caso de Covid-19 detectado dentro do condomínio, o síndico ele é obrigado a comunicar a todos os moradores sobre esse caso ou não? Por medo de criar um alarde ali, ele acaba ficando quieto. Se ele ficar Bom, quieto, hum, comunicar, o que pode acontecer? pois essa é uma outra questão também bem relevante, né? Primeiro ele tem que notificar a Secretaria da Saúde, né? Tem Uhum, caso de Covid, procura a Secretaria da Saúde e notifica. Tem muitos colegas que estão orientando para que não fale. Outros estão orientando para que fale, mas não diga qual é a unidade, né, que está com o Covid. Outros estão orientando para que não fale. Cada um fundamenta de uma forma, cada um se baseia em um determinado artigo do código para dar essas orientações. Eu, em especial, eu tenho que, se o síndico sabe que tem o Covid, é, eu oriento para que diga que tem o Covid, mas não identifique quem é. Até para que uhum, os condôminos tomem mais cuidado, saibam. Eu acho que eu fundamento na questão de que, olha, eu vou tomar o mesmo elevador que a pessoa tomou, né? Então, assim, eu vou transitar na garagem que ela passou, até a portaria que ela foi, e uhum. realmente o vírus pode estar por ali. Então, eu acho que o meio termo é sempre o mais saudável, né? Você O diz que síndico existe um pode condomínio, mas obrigar, não. Oi, fala. o Mas síndico não pode diz obrigar qual é a a unidade. utilização de máscaras, também a utilização de álcool em gel dentro do condomínio? Olha, obrigação, não tem como obrigar, né? Tem síndico Uhum, fazendo isso, tem síndico aplicando multa, advertência, tem síndico realmente que está fazendo isso baseado em orientações que lhe foram passadas. Mas eu não vejo como você obrigar alguém a usar uma máscara dentro do condomínio. As pessoas falam assim, mas área comum, mas não é área pública. Né? Às vezes você tem condomínios que estão fechados ou loteamentos que as ruas são públicas. Ali cá é rua pública, você tem um, uma determinação governamental, né, que fala que nós temos que usar máscaras. Mas você veja, uhum. o síndico ele não é um gestor público, ele está ali na gestão de uma coletividade no âmbito privado, apesar de terem áreas em comuns. Então nós temos que ter Uhum. muito cuidado nessa hora para não trazer mais conflitos, né? Agora, a É questão verdade. Uhum. da população Aham. se faz muito necessária. Cada caso.
argumentando o porquê. Porque essa pandemia é no mundo todo. Se fosse É privilégio só verdade. nosso, estava mais fácil, Uhum. né? Doutora, eu quero agradecer a participação da senhora. É, o Alesp Conecta fica por aqui. Baixe o aplicativo da Rede Alesp no iOS ou na loja do aplicativo de Android para rever toda a nossa programação. Até mais. Tchau, tchau.